O Sem Censura hoje fala sobre a geração Y. São os jovens nascidos a partir de 1980 e que são muito tecnológicos. Bruno, temos alguma coisa? Temos mensagens. O José Humberto, ele diz que o programa está muito bom e que ele sempre assiste em Uberlândia, Minas, e manda a gente mandar um abraço para a cidade. Um abraço, Uberlândia, né? Uberlândia, tudo bom. Tudo de bom. Minha terra, bom demais. É sua terra, Não, você sou é de de BH, Minas? mas eu sou mineiro, Nós gostamos mineiro. muito de Minas. Ah, eu Bom também. demais, trem bom. Trem bom. A Maria Souza, ela diz, nós hoje estamos na era da tecnologia, mas temos que não encostar à escrita. Tenho 64 anos e sou feliz. Ela comenta disso, né, que as pessoas digitam tanto e daqui a pouco esquecem como é que é a letra. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu Tem estava algumas mais preocupada com o fato estava tão feliz que elas estão lendo mais do que a geração anterior. Tem que escolas que não estão mais ensinando a letra cursiva. É? Olha só isso. Bom, antes da gente voltar ao assunto da geração Y, vamos agora ver as principais atrações do país inteiro na agenda cultural com a nossa repórter de Brasília, Karina Cardoso. Oi, Karina. Oi, gente. Tô de volta com mais dicas de cultura e hoje eu quero destacar um evento muito bacana que acontece aqui em Brasília. É a mostra Cícero Dias, um percurso poético. São 120 obras deste pintor pernambucano considerado um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX. Além das telas, a exposição conta a história de vida dele e a sua participação no circuito de arte europeu, além da relação com outros grandes artistas da história. Em Brasília, a mostra fica até abril e depois segue para São Paulo e Rio de Janeiro. E para quem quiser saber mais sobre a vida desse pintor e está em Brasília, tem até domingo para conferir o filme Cícero Dias, o compadre de Picasso. Sim, minha gente, porque Pablo Picasso e Cícero Dias eram grandes amigos e quem conta isso é o cineasta Vladimir Carvalho. O filme está circulando no Brasil, principalmente nos cinemas fora do circuito comercial. E vamos seguir com mais dicas de cultura, porque tem showzaço que acontece hoje lá para as bandas de cima, no Nordeste. Marcelo Genesi, que em 2014 foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de MPB, apresenta o show Genesi Solo. Hoje em João Pessoa, amanhã em Natal e domingo em Fortaleza. É a primeira vez que o cantor e compositor sobe ao palco sem a banda completa para mostrar ao público as canções em estado bruto, do jeitinho que vieram ao mundo. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar. E hoje também tem homenagem a Elis Regina, em Belo Horizonte. Os maiores sucessos da Pimentinha, relembrados na voz e violão de Tunay, com acompanhamento e arranjo de Wagner Tiso. Ele, que é um dos fundadores do Clube da Esquina e reconhecido como um dos mais importantes músicos do Brasil. Preciso ter dama sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. E em homenagem ao mês da mulher, segue até domingo em Porto Alegre o espetáculo Frida Kahlo, a Revolução. Com direção de Daniel Colim, atuação de Jussara Gaspar e trilha sonora de Luciano Alves, a peça retrata a vida e obra desta pintora mexicana que se tornou um símbolo feminino de luta. E eu fico por aqui, minha gente. Semana que vem eu tô de volta com mais dicas de cultura. Um bom final de semana, boa diversão e até sexta que vem. Tchau! Obrigado, Karina. Olha só, vamos voltar ao nosso assunto. Nós temos dois em pauta. Um é com o Wilton, que é essa ideia de que a geração dos três, ela é uma geração mais comunicativa, mais falante, talvez, e a geração Z, a seguinte, é uma geração focada, emburrada, séria, compenetrada. E uma coisa que a Tati falou no intervalo, que é essa ideia de eu não aguento alguém saber fazer uma coisa que eu não sei e eu vou lá e aprendo a descobrir como é que é. São as duas coisas. Vamos lá, Hilton. Dentro dessa ideia, a gente aprendeu, né, com a geração Y que as pessoas não precisavam mais ter uma panelinha como tinha no meu tempo, e as pessoas podiam ter grupos de afinidade. Então, eu era amigo dela porque eu ia tentar fazer um livro junto, se eu gostasse de teatro eu também podia ser amigo dele. As pessoas começaram... Hoje a gente vive a geração da empatia, do ver o outro, tem muito disso no auge dessa geração Y. Só que, no entanto, a gente
indo já para os mais novinhos, digamos, né, os de 18, 19, 20, até 22 anos, e antes disso, né, os de 15, a gente começa a ver o efeito da tecnologia, talvez... Bom, primeiro a gente começa a ver talvez um passo atrás, mais X. Pessoas compenetradas, focadas, competitivas, querendo seu espaço no mercado e dispostas a competir, né, mais isoladas. São os tecnologia órfãos do isola. Facebook, será? Talvez Porque seja eles são os a geração filhos... Facebook. A geração Facebook. E talvez seja Tem Facebook? A minha mãe morreu ano passado, mas ela tinha Facebook, com 89 anos. A tua mãe e a minha mãe são o fim do Facebook, né? Eu socorro, minha avó está no Face, né? Então, né? E você acha que a geração Z... A geração Z é uma geração mais WhatsApp, é uma geração que conversa com os dedos, e a piada que eu ouvi esses dias, que um dia tem que contar para eles que talvez não tenha ninguém do outro lado, tá? De tão isolados que eles estão, eles talvez estejam conversando com ninguém, com eles mesmos. Mas é uma geração... É uma piada que eu ouvi, mas é importante falar, não é importante que o outro escute. Até está na moda a gente dizer muito isso, né? As pessoas precisam falar, as pessoas precisam contar. É mais importante. Eu vejo frases sobre a escuta, olha, quanto é importante escutar as pessoas... Mas as pessoas querem falar. As pessoas querem o Twitter, né? Você twitta, né? E espera que tenha seguidores, mas quem é que está do outro lado? É que a história são um pouco a história do Instagram, né? O Instagram é pior que o Facebook porque não tem nem texto, tu só mostra o que tu fez, o que tu gosta. Mas as pessoas não... As pessoas, mesmo se falassem, ninguém ouvia, né? Antigamente. Agora, pelo menos, as pessoas estão falando e tem gente que ouve, não é isso? Não, acho que sim, senão não falavam, né? Não é? ou não? Não, tem bastante gente que ouve, sim. Na internet você consegue ver que tem público para tudo, né? Tem gente... Sempre vai ter alguém que não vai gostar do que você falou, sempre vai ter alguém que vai falar, identifico com você, é isso aí. Então... tem gente para criticar e as pessoas não escutam, não respeitam, né? Se posso uma opinião, já vem muita gente criticando em cima. Em vez de olhar e falar, bom, eu também penso diferente, ou então comentar de uma forma mais legal, as pessoas já atacam de uma vez, justamente porque estão defendidas, né? Por trás do celular, do computador. Esse anonimato é muito interessante porque ele é totalmente um falso anonimato, não é, Eline? Porque nunca vi uma coisa mais fácil de você saber quem é que está ali. E eu acho que esse anonimato permite o bullying, permite o preconceito. Esse falso anonimato que você falou, Vera, eu acho que ele permite uma porção de coisas. Era como estar atrás do carro dirigindo, que te permite buzinar, xingar. É o falso anonimato da internet. Eu queria perguntar para vocês dois que fizeram estudo sobre o comportamento dos jovens. Os jovens dessa geração, mesmo da geração Z, não me interessa, eles são menos machistas, menos racistas e menos homofóbicos do que nós éramos? Eu acho que a gente está muito multissegmentado. Eu acho que a diferença que a gente vê hoje é que quem não gosta manifesta que não gostou. Então, dá para saber, né? Eu não sei se estão menos. Eu acho que há muita gente que está menos. Eu acho que há mais. Há um grupo. Vou pegar um exemplo. Eu adoro exemplos remissivos. Tá? Nos anos 70, convenções de condomínio diziam que chegavam a dizer que gente desquitada tinha que ser expulsa do condomínio. Não admitiam desquitadas. Tá? Me lembro de uma matéria na televisão sobre isso, anos 70, logo depois da lei da aprovação do divórcio, se vocês não sabem, é de 77. Tá? Hoje, se a gente fala isso, parece um tremendo absurdo. Então, assim, muita coisa que já foi tabu, aos poucos vai ficando natural. É uma sociedade que evolui. Então, assim, há uma evolução. Tá? Então, muita gente, nós mesmos, né? Vou ter que dizer, hoje eu estava no aeroporto e fiquei pensando assim... Mas isso é importante, você está dizendo, nós mesmos. Tem uma discussão sobre se deve haver 1, 2, 3, 4 ou 54 banheiros. Né? Tá. E eu fiquei pensando assim, eu acho que a gente vai evoluir para banheiro de pé e banheiro sentado. Entra no que tu quiser. Não precisa, vamos acabar com isso, faz um banheiro só também. Não pode ser. Se quiser, faz dois. Um para priorizar gente de pé e outro para priorizar gente sentada. E aí, enfim... Deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham que a geração de vocês é menos racista, menos machista e menos homofóbica? Porque essas três coisas são muito presentes há muitos anos. Eu não consigo dizer se elas são menos,
mas eu consigo afirmar que tem mais espaço para discussão. Então, assim, quando a gente conversa muito sobre um assunto, a gente se informa. Isso. E quando a gente se informa, a gente não tem preconceito. Então, pelo menos na teoria. Então, eu acho que, assim, existe uma maior discussão. Você pode procurar vídeos sobre racismo, sobre homofobia, em qualquer canal do YouTube, em qualquer série da Netflix, enfim, qualquer lugar que você vá, vai ter uma discussão sobre esses temas. E eu acho que a gente está permitindo que as pessoas falem mais sobre isso, escutem mais sobre isso e criem suas opiniões sobre cada assunto. Deixa eu aproveitar a sua presença e o que você está falando, de passar um vídeo seu. Ai, tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, Emília, vamos passar? Vou fazer uma confissão. Eu sou gorda. Gorda, sim. E, ironicamente, fazer essa confissão me deixou muito mais leve. Durante muito tempo, principalmente durante minha adolescência, eu sofri muito por ser chamada de gorda. Gorda, baleia, saco de areia. Tá na hora de você rever os seus conceitos. Você pode ser linda sendo gorda. E coloquem no masculino, caso você seja um garoto. Você pode ser extremamente sensual sendo gorda. Então, a gente precisa parar de colocar a palavra como uma coisa negativa, uma coisa que não é. Gorda define o seu peso. E só. Vambora pro meu top 5? A ordem vai ser assim, a ordem que me der na telha, não é tipo de preferência, tá? Combinado? O primeiro livro que eu escolhi para esse top 5 é o Não Pare, da minha amiga FML Pepper. O segundo livro que eu escolhi para ilustrar esse top 5 é O Garoto Quase Atropelado. O terceiro livro do meu top 5 é nada mais, nada menos do que A Seleção. Disfarça porque tá do lado da vez. O quarto livro desse top 5 é tanto amor que eu tô achando que nem vai caber aqui. A Arte de Ser Normal. E o primeiro livro desse top 5 não poderia ser de outra autora. Stephanie Perkins. Eu tô indo de baixo pra cima, né? Então agora... Ih, deu ruim! Muito bom, muito bom. Você faz essa produção Sim. de quanto em quanto tempo? Uma vez por semana? Toda semana eu tenho, mas tem vezes que eu faço uma semana inteira, eu faço uns 10 vídeos e vou editando conforme eu tenho tempo, porque é difícil conciliar isso também com a questão da escrita, do lançamento dos livros, dos eventos. Você tem... desculpe. Não, eu ia perguntar se você mesmo faz tudo, edita, filma ou tem alguém para ajudar? Não, eu edito, eu filmo e geralmente a minha esposa me ajuda, mas quando não tem também eu me viro sozinha, então eu sou bem prática nesse sentido. Você tem livros publicados objetos? Sim, sim. Inclusive eu estava falando daquela questão do fazer você mesma, quando eu cheguei no segundo livro, que é o Com Outros Olhos, eu precisava publicar o meu livro, eu não tinha uma editora e eu não tinha dinheiro para pagar alguém que fizesse, né? E aí eu me aventurei na internet, e aí eu aprendi a fazer a capa, eu aprendi a fazer diagramação, eu procurei uma gráfica e eu fiz o livro inteiro sozinha. Então, quantos livros você tem, Tati? Olha, se eu contar também no formato digital, eu devo ter 12 até o momento. 12? 12, Gente, sim. Uau! 26 anos com 12 livros. E acho que também tem essa facilidade das plataformas digitais, né? Porque antigamente, se você queria lançar um livro, era todo um processo, era muito longo. Tati, escrever 12 livros é gigantesco aos 26 anos. Não tem nada de plataforma. Entendeu? Que tivesse ou não tivesse, talvez, é muita talvez coisa. Seja mais rápido porque não tem mais que amassar papel. Mas você sempre quis ser escritora? Sim, eu comecei a escrever com 12 anos, só que eu comecei escrevendo fanfic na internet, que é um formato quando você pega um universo que já existe e você cria uma outra história baseada nesse universo. Eu comecei assim. E aí eu comecei com 12 e fui até os 18, que foi quando eu comecei a faculdade de artes cênicas. E aí eu percebi que na faculdade de artes cênicas eu mais escrevia do que interpretava. Eu gostava de escrever o roteiro, o monólogo. E aí eu falei, não, eu não estou indo no lugar certo, eu preciso continuar escrevendo. E aí eu larguei tudo e fui escrever meu primeiro livro. E foi, assim, a experiência que me trouxe até aqui. Foi a experiência que me transformou e falou assim, não, quero ser escritora. Há quanto tempo você está nessa brincadeira? Profissionalmente, tem pouco tempo. Foi 2013.
Você consegue viver profissionalmente disso que você faz, da internet, Sim, dos livros? Financeiramente ainda é muito difícil, porque no Brasil a gente recebe 10% numa editora tradicional. E com livros independentes eu tenho um retorno financeiro maior, porque como sou eu que produzo esses livros, eu posso colocar o valor que eu achar pertinente. Só que aí é uma dificuldade, como é que esses livros chegam às livrarias? Né? A editora que faz mover isso. Então, eu sempre digo assim, a internet ela te ajuda muito, mas tem um limite. Eline, como é que a gente fala desses grupos, como é que é essa geração em termos de trabalho? São todos assim, empreendedores, autoempreendedores, independentes, autônomos e procurando nichos de mercado, é isso? Eu acho que essa geração é muito empreendedora, é uma geração... Eu trabalho mais com empresas, mas eu vejo que essa geração quer ter muito prazer no que faz. Normalmente, quer dizer, a gente conhecia aquelas carreiras de engenheiro, administrador, médico, e essa moçada chega lá perguntando para o pai e para a mãe, né? Mãe, eu não sei se eu vou fazer nanotecnologia ou se eu vou fazer... Só um pouquinho. O que tu é? Eu fiz artes cênicas e publicidade. Com o que tu trabalha? Com tu é youtuber, né? Também. Aí... De quando é o YouTube? 8 anos? Tem cerca de 8 anos. Há 8 anos a profissão dela não existia. E aí o pai e a mãe falam, não entendi o que você vai fazer? O pai e a mãe já não conseguem ajudar o jovem a escolher a carreira que ele está pretendendo, porque o pai e a mãe não conhecem essas carreiras. Mas, Eline, e as empresas, elas contratam quem? Pois é. Elas continuam contratando os administradores, os advogados, os médicos e os engenheiros? Até porque essas carreiras novas... Né? Primeiro, a quantidade de cursos universitários que está sendo oferecido, as empresas já não conhecem, os pais já não conseguem ajudar os seus filhos. Nós, na universidade, estamos tendo que reprogramar o que é um curso, porque tu tem que provavelmente pensar em gente mais generalista do que propriamente focado numa profissão, porque assim, não vai ter faculdade de youtuber. Faculdade. Tá, e aí então a gente tem que formar o quê? Não, isso é interessante. Uma base... que seja mais humanista suporte, geral? Assim? Que seja uma base que dê suporte às suas escolhas futuras. Eu costumo brincar, mesmo com os publicitários que a gente forma, há algum tempo a gente já não forma mais alguém que necessariamente vai trabalhar numa agência de propaganda. Ele pode ser youtuber, ele pode trabalhar com fotografia, ele pode trabalhar com gestão de redes digitais, eu esqueci. Bom, enfim, tá? Gestão de redes sociais, tá? Gerente de rede social. Então, social media. Esse cara eu costumo brincar, tu tem que ser cada vez mais ambidestro. Tu tem que ser cada vez mais um misto de alguém sério como um estatístico. Mas as empresas estão seguindo esse movimento? É isso que eu estou preocupada. Não, as empresas estão a sociedade tem que dialogar em si, né? As empresas estão um passo atrás. Assim como os pais estão um passo atrás. As empresas mais tradicionais, talvez sim. As empresas mais novas, da nova economia, da economia criativa. Não, da própria economia criativa. Tem muita gente entrando nessa onda colaborativa, tem muita gente entrando nessa onda da spin-off, que é investir em alguém e depois bancar a startup desse cara, ser sócia dele. Quer dizer, o que antigamente se chamava de terceirização, que era quase uma demissão, hoje tu cria uma spin-off, tu investe no cara e aquilo como uma série. Eu adorei, não sei, não foi entrevista de um dos vocês dois, disse assim, gente, do jeito que está, daqui a pouco a gente não vai ter nenhum médico, nem engenheiro para se formando. Mas é uma situação muito difícil. Deixa eu passar para o intervalo e a gente na volta vai conversar um pouco com o Igor, que está muito quieto. Tô quietinho. A gente volta já já.